Imagine uma cidade inteira, um povo inteiro, se reunindo numa praça. Uhum. Não para um festival ou, sei lá, um anúncio do rei, mas para ouvir a leitura de um livro. E por horas, né? Não é uma coisa rápida. Exatamente. Homens, mulheres, crianças, todos em silêncio, ouvindo atentamente do amanhecer até o meio-dia. Essa é a cena, assim, poderosa que a gente vai analisar hoje. É uma imagem que desafia completamente a nossa noção de atenção hoje em dia, né? Um evento coletivo focado só na palavra. Desafia muito. Por isso mesmo, hoje a gente vai mergulhar fundo em um único capítulo da Bíblia, Neemias capítulo 8, que é um momento de virada total para Israel, né? Total. Eles acabaram de reconstruir os muros de Jerusalém e agora buscam reconstruir a própria identidade espiritual. Uma reconstrução que vai muito além de tijolo e argamassa. É a reconstrução de uma cultura, de uma fé. Isso. E para nos guiar nessa exploração, a gente está com os comentários de duas Bíblias de estudo muito respeitadas. A Bíblia de estudo Holman e a Bíblia de estudo NAA. Que dão umas perspectivas bem interessantes. Uns detalhes que enriquecem a história. Com certeza. A nossa missão aqui é entender o que tornou essa leitura da lei tão transformadora. Como é que as palavras de um texto antigo levaram o povo inteiro, do choro para a celebração. Ok, vamos analisar isso. Vamos lá. Então, a cena começa no primeiro dia do 7º mês. O povo se reúne como um só homem na praça, em frente à Porta das Águas. E um ponto que já salta aos olhos é a iniciativa, né? Sim, é isso que eu ia dizer. As fontes mostram que não foi uma ordem de cima, foi um pedido do próprio povo. Eles pedem a Esdras, o escriba, que traga o livro da lei de Moisés. Existe um anseio popular aqui. Essa unidade, como um só homem, é fundamental. Mostra um desejo profundo por direção. Sabe, eles reconstruíram um muro, a segurança física estava ali, mas e agora? Qual o próximo passo, né? Exato. E o local também é bem significativo. As notas de estudo apontam que escolher a Porta das Águas, um espaço público, e não o pátio do templo, Sim. pode indicar uma certa tensão entre o Esdras e a elite do templo na época. Interessante. Então poderia ser um movimento de renovação espiritual que meio que contornou as estruturas religiosas mais estabelecidas. Quase um movimento popular mesmo. Exatamente. Buscando levar a lei direto para o povo. E era um evento para todo mundo, que eu acho incrível. O texto diz, homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entender. Ninguém ficou de fora. Ninguém. E a duração, como você falou, do amanhecer ao meio-dia é impressionante. E o texto frisa, os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E para garantir que essa atenção virasse compreensão, tinha toda uma estrutura, né? Uma coisa que as fontes detalham bem é que o Esdras não estava sozinho. Não, de forma alguma. Ele sobe num púlpito de madeira feito para a ocasião e do lado dele 13 outros líderes. Não parece nada improvisado. Não mesmo. Foi algo planejado, solene. A presença de tantos líderes sugere um movimento unificado. As notas destacam que o Neemias, o governador, e o Esdras, o sacerdote e escriba, eles estavam trabalhando juntos. A união da autoridade política e religiosa. Isso. Mas o detalhe mais fascinante para mim é o que acontecia no meio da multidão. Ah, sim, a parte dos levitas. Isso. Enquanto Esdras lia lá de cima, os levitas, nomes como Jesuá, Bani, eles andavam no meio do povo. Ensinando, né? Exatamente. O texto diz que eles liam o livro e explicavam o significado, de maneira que entendessem o que se lia. É como se fossem, sei lá, monitores numa grande aula, garantindo que a mensagem chegasse. É uma analogia ótima. Era uma operação de ensino em massa, ao ar livre. Não era só uma transmissão. E a reverência do momento é palpável. Quando Esdras abre o livro, todo mundo se levanta. Ele louva a Deus e a multidão responde, amém, amém, levantando as mãos, se curvando. É uma cena de entrega total. Mas é a reação seguinte que me pegou de surpresa. O choro. O choro, exatamente. A gente esperaria aplausos, festa, mas a reação é um choro coletivo.
O que as fontes nos dizem sobre essa tristeza tão profunda? Olha, o choro é a resposta inevitável ao entendimento. É o som do reconhecimento. Como assim? Ao ouvirem e, principalmente, entenderem a lei, talvez pela primeira vez, eles percebem um abismo entre o que a lei pedia e como eles tinham vivido. A consciência da própria falha? Exato. Do pecado, da negligência de gerações. As notas explicam que essa convicção, essa tristeza exposta pela palavra, era o primeiro passo. Não dá para consertar algo sem admitir que está quebrado, né? Faz todo sentido, é uma dor necessária. Mas o que eu acho brilhante é como a liderança lida com isso. Eles não deixam o povo afundado nesse sentimento. De jeito nenhum. Neemias, Esdras, os levitas, eles agem na hora para mudar o tom. A instrução é clara. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não fiquem tristes. Ok, o reconhecimento foi importante, mas não é para ficar aí. O luto não é o destino final. Perfeito. E a instrução é super prática, né? Vão, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado. O luto vira um banquete. E um banquete solidário que inclui os outros. E se a gente conecta isso tudo, a frase central do capítulo aparece aqui. A alegria do Senhor é a vossa força. Essa frase é muito forte. Muito. E as notas da Bíblia NA ressaltam que a alegria era uma peça fundamental na história de Israel. A verdadeira força, a resiliência do povo não vinha do poder militar, mas de um relacionamento restaurado e alegre com Deus. A culpa te paralisa, mas a alegria que vem do perdão te fortalece. Exato. E o povo responde. O versículo 12 diz que todos foram comer, beber e fazer grandes festas. E o motivo é repetido, né? Porque tinham entendido as palavras. A compreensão foi a chave que virou a tristeza para a alegria. A alegria não nasceu do nada. Foi uma alegria fundamentada na graça e no perdão que vinham junto com a lei. O mesmo livro que mostrou a ferida também ofereceu o remédio. Então, eles tiveram essa experiência intensa. Mas a grande questão é, isso dura? Ou foi só um momento? O que aconteceu no dia seguinte? Essa é a prova de fogo de qualquer reavivamento, né? E a resposta aqui é que sim, durou. No dia seguinte, os líderes das famílias, os sacerdotes, os levitas, eles se reúnem de novo com Esdras. Eles queriam mais. Queriam mais, foram estudar a lei mais a fundo para entender melhor. O evento do dia anterior não foi um ponto final, foi um ponto de partida. E nesse estudo mais aprofundado, eles fazem uma descoberta. Encontram um mandamento sobre a festa dos tabernáculos. Isso. Eles descobrem na lei a ordem de que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. A festa dos tabernáculos, ou Sucote, comemorava a jornada de 40 anos no deserto. Era para ser um lembrete físico anual do cuidado de Deus. Era uma das 3 grandes festas, mas, pelo visto, tinha sido bem negligenciada. E a reação é, de novo, imediata. Eles não arquivam a informação. Não mesmo. Eles proclamam isso em todas as cidades, convocam o povo à ação. E o povo obedece com um entusiasmo que é contagiante. Saem para os montes para buscar ramos de oliveira, de murta, de palmeiras. E constroem as cabanas em todo lugar. Imagina a cena. Deve ter sido incrível. Os telhados, os pátios, as praças. Tudo se enche dessas estruturas frágeis e verdes. A cidade inteira transformada. Exato. Era a teologia se tornando tátil, visível. Não era mais só um conceito num livro, era uma experiência vivida por toda a comunidade. E aí chegamos a um detalhe histórico que as notas de estudo apontam como sendo surpreendente. O versículo 17 afirma: desde os dias de Josué até aquele dia, os filhos de Israel nunca haviam feito isto. É uma afirmação fortíssima. Parece inacreditável.
Quer dizer que nunca celebraram a festa nesses séculos todos? Então, as notas esclarecem que provavelmente não significa que a festa nunca foi celebrada. O ponto é que ela nunca foi feita dessa forma, com essa abrangência, essa obediência aos detalhes e principalmente com esse entusiasmo popular. Ah, entendi. Desde a época de Josué, quase 1000 anos antes. Uau! Então é como redescobrir um tesouro de família que estava guardado. É um reavivamento no sentido mais literal da palavra. Precisamente. É uma reconexão com as raízes mais profundas. E o resultado final de toda essa atividade, o texto conclui de forma simples e poderosa. E todos estavam muito alegres. A obediência, que nasceu do entendimento, culminou em alegria. O ciclo se completou. Perfeitamente. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, o que emerge é um modelo de transformação. A grande lição aqui parece ser que a mudança não vem só de ouvir a verdade, mas do momento em que a compreensão gera uma resposta emocional honesta, o choro. E, um ponto crucial, a liderança sábia não deixa as pessoas na culpa, aponta para a celebração que vem depois do arrependimento. É um ciclo completo. Entendimento leva a contrição, contrição abre espaço para a alegria. E a alegria se expressa em ação, em obediência prática e comunitária. Exato. E essa ação não é uma nostalgia vazia, um voltar ao passado. É trazer os princípios do passado para o presente de forma vibrante e, o mais importante, juntos. O que me fascina é isso. Como a resposta pessoal, o choro, se transforma numa ação coletiva e alegre, a festa. Demonstra que um reavivamento de verdade envolve tanto a convicção interna quanto a obediência externa. Uma coisa não existe sem a outra. O texto repete como um refrão que a alegria veio porque o povo entendeu as palavras. Isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Com certeza. Qual é a conexão entre o entendimento profundo e a alegria genuína nas nossas próprias crenças ou valores? De que maneira a passagem de apenas ouvir ou conhecer por cima para compreender de fato pode transformar uma experiência que talvez pareça obrigação em uma verdadeira celebração?